profecia de hoje. Então, gente, hoje nós vamos aí para Apocalipse capítulo 12, certo? Só compartilhar aqui. O livro do Apocalipse, gente, ele tem uma organização em formato de espelho, certo? Ele é organizado em formato de espelho. Deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. Quando chega na metade do livro do Apocalipse, nós estamos no capítulo 12, a gente percebe que as profecias que começam a ser mostradas daqui para frente, elas são diferentes do que a gente viu até agora. Até agora, nós vimos apenas profecias sobre o passado, certo? E agora, a partir do capítulo 12, nós vamos ver profecias sobre o futuro, certo? Então essa é uma diferença. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu também eu mostro. Deixa eu colocar aqui o slide. Então olha só. Do 1 até o 12. Do 1 até o 12, nós temos aí a parte histórica do livro do Apocalipse, certo? E do 13, melhor, do 1 ao 14. Aí do 15 até o 22 nós temos a parte escatológica. Qual é a diferença? A parte histórica são só eventos que já passaram, eventos do passado. E do 15 para frente são eventos ainda do futuro, eventos que ainda estão para acontecer, certo? Então na parte histórica, que é o grande conflito em andamento, nós temos as 7 igrejas, todas do passado, menos Laodiceia, que é do presente. Temos os 7 selos, todos do passado, menos o 7º selo, que é a volta de Jesus. Temos as 7 trombetas, todas já passaram, menos a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. E hoje nós vamos ver o capítulo, o grande conflito, que é do capítulo 11 e 19 até o 14, verso 20. Então, para nós, gente, talvez a parte mais importante do livro do Apocalipse é essa que nós vamos começar a estudar agora, do 12 ao 14, porque é mesmo o miolo do livro, é o centro do livro, é a parte mais central do livro do Apocalipse, que se refere ao presente, aos dias de hoje, a mim e a você, certo? Hoje nós vamos ver o capítulo 12, que ele vai fazer uma retomada histórica. O capítulo 12, gente, é um resumão do grande conflito entre Jesus e Satanás. Ele é um resumão. Por quê? Porque ele vai falar sobre a mulher e o dragão, certo? Mas ele tem 4 partes. É dividido em quatro fases. O grande conflito é dividido em 4 fases. A primeira fase é o início do grande conflito no céu. Nós todos, quando nós vamos para estudos bíblicos, nós falamos no segundo tema sobre a origem do mal, nós falamos sobre onde foi que o mal surgiu. E as pessoas ficam geralmente admiradas quando a gente diz que o mal surgiu no céu. E as pessoas dizem, mas como é que num lugar perfeito surge o mal? Como é que num lugar perfeito surge o pecado? Pois é, então a primeira fase do grande conflito começou no céu. A segunda fase do grande conflito, que mostra no capítulo 12, é o ataque ao ministério de Cristo. Todas as vezes Satanás tentou atacar Jesus quando ele estava aqui na terra. A terceira fase é a perseguição à igreja na Idade Média. Agora a perseguição não é mais a Jesus, agora a perseguição à igreja, ou seja, ao remanescente, às pessoas que se manteram fiéis, se mantiveram fiéis durante a Idade Média, certo? É a igreja católica perseguindo os hereges, né, os que eles consideravam hereges, que eram os estudiosos da Bíblia, as pessoas que se mantiveram fiéis à Bíblia. E por fim, a guerra contra o remanescente, que é nos dias de hoje, certo? Então, tem essas 4 fases. A pedido de algumas pessoas, eu não vou estudar tudo hoje. Por mim, eu
deixaria, não teria problema, mas para não pesar muito sobre vocês, eu vou ver só a primeira e a segunda parte, tá certo? O início do conflito no céu e o ataque ao ministério de Cristo. Amanhã a gente vê a perseguição à igreja durante a Idade Média e depois nós vamos ver a guerra contra o remanescente, que é a guerra que nós enfrentamos hoje, certo? Então vamos lá, vamos entender aí a visão. Vamos para Apocalipse capítulo 12, certo? Apocalipse capítulo 12, nós temos aí essa visão dessa mulher maravilhosa. Olha aí, Apocalipse 12, verso 1, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então vamos lá, tem muitos símbolos aí num verso só. Então João viu um sinal no céu e uma mulher que estava vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Certo. Então vamos entender uma coisa aí. Mulher em profecia representa o quê? Igreja. Igreja, exatamente. Onde aparece mulher em profecia representa igreja. Certo. Então aí nós temos certeza que está falando de uma igreja. Agora vamos ver as características dessa igreja. Essa mulher, ela está vestida do sol. O que é o sol em profecia? Vamos descobrir? O que é o sol em profecia? Se a gente for lá para Malaquias capítulo 4, verso 2, lá diz o seguinte. Malaquias é antes de Mateus. Lá diz assim, ó: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aí a gente já tem uma pista do que é o sol. Sol da justiça, trazendo salvação. Somente quem pode trazer salvação? Deus. Somente Jesus pode trazer salvação. E ainda tem Salmo 84, verso 11, que diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Acabou. Então, essa igreja, essa mulher, ela está revestida do sol. Ou seja, ela está vestida de Cristo. Ela está vestida de Jesus. Certo? Então, vestes em profecia representam caráter. Então, essa igreja é uma igreja que reflete o caráter de Deus. Ela reflete quem Deus é. Ela está vestida da natureza de Deus, uma natureza celestial. Certo? Então, essa daí é a mulher, essa daí é a igreja que reflete o caráter de Deus. Então, já dá para entender que essa é uma igreja verdadeira. Certo? Então, vamos lá. Se ela está vestida com o sol, que é o caráter de Deus, que é o próprio Cristo, então a lua. O que significa a lua, que é onde a igreja está apoiada, está em pé? Lembre-se, a lua ela não tem luz própria. A lua ela reflete a luz do sol, não é verdade? Então, se a igreja já é um reflexo do sol e a lua é um reflexo da luz do sol, então o que era que vocês lembram aí que era um símbolo de Cristo, que era só uma imitação, um faz de conta do que era Cristo, uma representação de Jesus, que é como se fosse um reflexo da luz de Cristo no tempo da Bíblia. Se nós formos lembrar, puxar pela memória, nós lembraremos que toda aquela cerimônia do santuário era um símbolo de Cristo. Assim como a lua é um reflexo pálido do sol, então aquele sistema do santuário, aquele sistema do sacrifício, era uma imitação, era um faz de conta, era um reflexo do ministério real de Cristo, certo? Então a lua representa, gente, todo o Antigo Testamento, todo o sacrifício do Antigo Testamento que refletiam a obra de Cristo, assim como a lua reflete o sol. Então a igreja está apoiada sobre a Bíblia. A Bíblia ela aponta para Jesus. Jesus disse lá em João 5,39:
Vocês examinam as escrituras para encontrar a vida eterna e as escrituras testificam de mim. Então, essa é uma igreja que ela está apoiada na Bíblia, certo? Essa igreja não está apoiada em opinião de pastor, ela não está apoiada em opiniões dos anciãos, dos membros, ela não é apoiada no eu acho que, não. Essa igreja, o apoio dela, a base dela é a Bíblia, certo? Então, essa mulher, ela está apoiada sobre a Bíblia. A lua reflete a luz do sol. E por fim, as 12 estrelas na cabeça. O que é que representam essas 12 estrelas na cabeça? Vocês lembram que estrelas e profecia representam o quê? Estou colocando aqui no chat. Mensageiros ou anjos? Muito bem, exatamente. Então, estrelas e profecia representam mensageiros, que podem ser tanto humanos como celestiais, como anjos, certo? Nesse caso aqui, essas 12 estrelas, gente, representam o povo de Deus. Representa o número do reino de Deus. Vocês lembram que o povo de Israel era organizado em 12 tribos, porque foram 12 os filhos de Jacó, não é verdade? Então, se Jacó teve 12 filhos, então o povo de Israel tinha 12 tribos. Uma vez que o povo de Israel não existe mais, a igreja cristã, ela foi criada, ela foi fundada por Jesus e ela foi conduzida por seus 12 apóstolos, certo? Então, o povo de Israel tinha as 12 tribos. A igreja cristã tem os 12 apóstolos. Então, nada mais justo que na cabeça da mulher tem essas 12 estrelas, fazendo referência aos dois grupos. E nós sabemos que na Cidade Santa, que vai descer como a noiva da parte de Deus, a Cidade Santa vai ter 12 portas. E deixa eu lembrar aqui. Em cada porta, deixa eu conferir aqui só para ter certeza. Vai ter o nome dos 12, sim, é assim. Em cada porta vai ter o nome das 12 tribos de Israel, certo? Cada um dos 12 filhos de Jacó vai ter o nome lá, em cada uma das portas da Cidade Santa. E nos 12 fundamentos da cidade também vai ter o nome dos 12 apóstolos, certo? Ou é o contrário, mas enfim, vai ter nas portas o nome das 12 tribos e nos 12 fundamentos vai ter o nome dos 12 apóstolos. Então é por isso que o número 12 é uma representação do reino de Deus no Antigo e no Novo Testamento, certo? Então essa daí é a mulher, a igreja verdadeira, a igreja pura e sem mácula. Vocês estão vendo que essa igreja aí é uma igreja que vem desde o tempo do Antigo Testamento. Não é uma igreja moderna. Não é uma igreja que surgiu agora, numa esquina. É uma igreja que Deus tem desde o começo da história. A igreja verdadeira é algo que existe desde o começo dos tempos. Deus tem o seu povo, Deus tem aqueles que lhe são fiéis desde sempre. Certo? Então, essa é a igreja verdadeira. Agora vamos lá. A igreja verdadeira, gente, é a menina dos olhos de Deus. Deus, ele é apaixonado por essa igreja. Ele é o marido dessa igreja. Agora vamos lá. No capítulo 12 diz que o verso 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher, ela estava em trabalho de parto, prestes a dar à luz. Certo? Então essa mulher estava grávida. Agora, grávida de quem? Quem era esse filho que estava para nascer dessa mulher? Isso, Deus, não vai ser mais o nome de Judas Iscariotes. Quem substituiu Judas, lá com Atos 1, quem substituiu Judas foi Matias. Certo? Então nós já vimos aí o que representa as partes da mulher. Então agora vamos entender o que representa aí o bebê. Vocês se lembram o seguinte, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Ali no relato do pecado do homem. Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica. A primeira profecia que fala sobre Jesus.
Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, né? Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, desde Gênesis 3,15, Deus já dizia quem era esse descendente da mulher. Ali, as descendências da serpente seriam todas aquelas pessoas, seriam os filhos de Satanás. Ou seja, as pessoas que estão do lado de Satanás por toda a história. Todas as pessoas que estão do lado de Satanás, elas estão em oposição a Jesus. Jesus é o descendente da mulher, o Messias. Então, aqui a profecia messiânica dizia que a serpente feriria o calcanhar de Jesus. Isso seria uma representação de toda a tortura, de toda a dor que Jesus sofreu do Getsêmani até o Calvário. Ali era só Satanás ferindo o calcanhar de Jesus, ali através da serpente. Mas Jesus, sendo descendente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente ao morrer na cruz. A morte de Jesus é a derrota definitiva de Satanás. Então deu para vocês entenderem aí, Gênesis 3,15, que o descendente da mulher é Jesus. Então essa mulher estava com dores, estava com tormentos para dar à luz. Então isso aí, gente, é uma representação do nascimento de Jesus, certo? Do momento ali do nascimento de Jesus, ok? Então lá em Isaías 9,6, um verso também bastante conhecido, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, gente, esse nascimento que está sendo aguardado aí é o nascimento de Jesus, ok? É uma profecia messiânica. Jesus está sendo profetizado desde Gênesis 3,15 como aquele que iria livrar o ser humano do poder do pecado, certo? Mas aí, nessa história tem um vilão. Essa história tem um vilão que está presente em toda a narrativa. E que vilão é esse que está tentando atrapalhar a vida dessa mulher? Gênesis 12,3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sobre as 7 cabeças e sobre os 10 chifres e sobre esses 7 diademas nós vamos ver em outro dia, certo? Vamos nos concentrar na figura do dragão. Um dragão grande, vermelho, e ele está aí aparecendo em oposição à mulher. Agora, o que é que esse dragão ele arrastava consigo? Olha aí. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O que é que representa cauda em profecia? Certo? Vamos lembrar o que é que representa cauda. Nós já vimos lá no dia dos símbolos da profecia, nós já vimos lá que o que representa cada um desses símbolos. Mas vamos relembrar aqui agora o verso que fala sobre isso. O que representa a cauda? Isaías 9,15 diz o seguinte, Isaías capítulo 9, verso 15 diz assim: o ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Então, cauda em profecia representa engano, representa mentira, representa difamação. Então vamos lá. Vamos descobrir quem é o dragão. E vamos descobrir por que ele está enganando, arrastando a terça parte das estrelas do céu. Vocês já me disseram até agora que estrelas representam mensageiros, que podem ser tanto terrenos como nós, como celestiais, como os anjos de Deus. Então, esse dragão, com a sua cauda, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, com seu engano, com as suas mentiras, ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Certo? Então, quem é o dragão? Se a gente for aí pro verso 7 e 9, ou melhor, se a gente for aí aí mesmo no capítulo 12, e a gente viu o verso 9, diz assim:
foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, esse dragão representa Satanás. Então, já está bem óbvio para a gente. Esse é um dos símbolos mais fáceis que tem de identificar, porque ele é óbvio, né? Um animal asqueroso, um animal assustador, um animal terrível, e ele está em oposição a Cristo. Então, só pode ser Satanás. Então, essa daí é uma descrição da primeira fase do grande conflito. Então, no céu se levantou esse anjo e ele se rebelou contra Cristo. Lúcifer, todos nós sabemos que Lúcifer era um querubim. Existem 3 classes de anjos. Existe os serafins, que é o exército de Deus, o arcanjo, que é um título dado somente a Jesus, que é o chefe dos anjos, é ele que lidera os anjos nas batalhas contra o mal, e querubins, que são os anjos que ficam do lado do trono de Deus. E Lúcifer é um desses anjos que ficava do lado do trono de Deus. Ele era um regente do coral dos anjos. Ele era amado por todos os anjos, porque ele era muito poderoso, muito bonito. Ele era o parâmetro da perfeição, como diz lá em Ezequiel, ele era o sinete da perfeição. Mas aí um dia, misteriosamente, surgiu o mal no coração dele. Em algum momento ele sentiu que ele já era tão poderoso, tão bom, que ele merecia a adoração dos outros. Então ele sentiu inveja de Jesus, ele sentiu aquele ciúme da adoração que Jesus recebia e começou a achar que ele merecia também. E aí aos poucos ele começou a espalhar essa ideia pelos anjos. E ele começou a dizer o seguinte: olha, você não acha que Deus é um tirano? Você não acha que Deus está forçando a gente a adorar Ele? Você não acha que se fosse qualquer um de nós liderando, ou melhor, eu liderando, eu não faria melhor do que Ele? Ele está fazendo a gente adorar Ele por obrigação. A gente não tem outra opção, a gente não tem outra saída não ser adorar Ele. Eu ofereço um reino bem melhor do que dele. Então, Satanás conseguiu, Lúcifer nesse momento, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. E aí vem aquela reflexão para nós, né? Se a terça parte dos anjos de Deus foi enganada por Lúcifer, imagine nós, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, né? Então, Lúcifer conseguiu enganar aí a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos de Deus. Só fechar aqui. Melisete, fecha seu microfone. Isso. Agora, gente, feito isso, enganando a terça parte dos anjos do céu, o que foi que aconteceu com ele? Olha aí. Vamos ver o final do verso 4. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Essa parte aí é uma parte que vem depois, certo? Essa parte aí é uma parte que vem depois. Então vamos ler o final do verso 4 até o verso 6 depois. Então não é uma ordem cronológica, certo? Temos que entender, para entender profecia, nós temos que entender em que parte cada coisa acontece. Essa parte do 4 ao 6 é uma parte que vem depois, mas essa parte do 7 ao 9 é uma parte que vem no começo. Ó, então estourou a guerra no céu, verso 7 ao 9. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente lá do Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí que está. Então, nós sabemos que Miguel é um título dado a Jesus, que significa quem é como Deus. Então houve essa guerra no céu. Todos nós sabemos que essa guerra provavelmente não foi uma guerra de tiro, não foi uma guerra de canhão, não foi uma guerra de bomba, não foi uma guerra de espadas. Está mais para uma guerra de pensamentos. Está mais para uma discussão generalizada. Os anjos de Deus, junto com Cristo e o Espírito Santo, discutindo com Lúcifer, discutindo com os rebeldes, dizendo a eles: olha, não vale a pena você ir por esse caminho, não vale a pena você seguir nessa direção. Se você for nessa direção, você vai se perder. Se você ficar rebelde contra Deus, você vai perder o seu lugar no céu. Então, a cada apelo, a cada demonstração, de apelos ao coração de Lúcifer e os rebeldes, mais rebeldes eles ficavam. Então, Deus
para o céu não ficar aquele lugar, não virar um lugar de confusão, e consoante o seu caráter, Deus expulsa Lúcifer e os seus anjos do céu. Ele poderia ter destruído, só que destruindo ele reforçaria a ideia de que Lúcifer plantou, de que ele era um ditador, de que ele estava forçando as pessoas a adorá-lo. Todo mundo ia adorar ele agora por medo e não por amor. Então é por isso que Deus expulsa Lúcifer do céu, para que o universo agora possa perceber o que é que Lúcifer era capaz, o que era o mal, que o universo não conhecia o que era o mal. E desde esse período até hoje, o universo todo hoje já sabe, já tem certeza de que o mal não presta, certo? Então vamos lá. Então Lúcifer foi expulso para a terra, Lúcifer se tornou Satanás e os seus anjos viraram os demônios, ok? Agora a segunda etapa do grande conflito, agora não é mais no céu, agora é na terra. Satanás consegue fazer com que o ser humano peque, Adão e Eva pequem, e assim o pecado passou a todos nós. O pecado passou para todos nós, a raça humana ficou perdida, e aí para resgatar a raça humana, Jesus ele se prontifica para salvar o ser humano. Jesus ele se prontifica para salvar cada um de nós. Ele diz, pronto, para que eles possam viver, eu preciso morrer. Para que eles possam ter vida eterna, eu preciso morrer a pior das mortes, que é a morte de cruz, para que assim eu possa garantir que eles, mesmo que eles morram, eles ressuscitem um dia. Então Jesus, no momento que Adão e Eva pecam, Jesus se prontifica, Jesus se voluntaria para que o ser humano possa ter uma segunda chance. Então é por isso que na plenitude do tempo, no momento certo, Jesus se transforma em ser humano, Jesus assume a natureza humana, ali como um feto na barriga de Maria. Então vamos voltar para o verso 4. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Agora vem a segunda etapa do grande conflito, que é a perseguição a Jesus diretamente. Então, agora Satanás se mobiliza para eliminar Jesus, para que ele não comece o seu ministério. Então, enquanto Jesus estava ali na barriga de Maria, tem aquela viagem de de Nazaré para Belém, uma viagem bastante complicada, uma viagem bastante sofrida para Maria, né, processo de gestação, mas conseguiram completar a viagem, conseguiram chegar em Belém, Jesus nasce, e o que é que acontece ali no processo de nascimento de Jesus? Jesus nasce e Herodes manda seus soldados para matar todas as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém. Ou seja, Satanás empreende uma perseguição para Jesus no momento do seu nascimento. Ele quer eliminar Jesus ali, matar ele enquanto ele ainda é um bebê. Só que aí o anjo aparece para Maria e para José e manda eles fugirem dali para o Egito. Então Jesus foi salvo ali, Jesus foi poupado ali naquele momento do seu nascimento, porque ele ainda teria que cumprir todo o seu ministério, certo? Então, gente, essa é a primeira etapa. Essa é a segunda etapa do grande conflito. E aí, gente, tem o final do verso 4, o verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Certo? Então Jesus nasce, Jesus sobrevive e ele começa o ministério. Só que aí, gente, do meio para o fim da vida de Jesus, Satanás não quer mais matar Jesus. Durante o seu nascimento, Satanás queria. E aí, durante toda a vida de Jesus, Satanás se empenhou para atrapalhar o ministério de Cristo. Era com os fariseus, era com muitas doenças, leprosos, cegos, coxos, pessoas doentes por todo o canto, as pessoas descrentes, incrédulas da mensagem dele, e também muitos demônios, muitas pessoas possessas. Foi a época que a terra teve mais possessões, porque Satanás estava mexendo com as pessoas para que Jesus ficasse cada vez mais penalizado, chocado e traumatizado com aquela realidade. Mas Jesus se compadecia das pessoas, Jesus curava, Jesus atendia, Jesus mantinha compaixão, amor por aquelas pessoas que Satanás oprimia, e ele disse: olha, eu vim para salvar os pecadores, eu vim para os doentes, e não para aqueles que acham que já têm salvação. Então, essa foi a maneira que Satanás perseguiu Jesus em vida.
E após no momento da sua morte, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para o Calvário. Então por isso Satanás torturou, por isso Satanás colocou pensamento de desânimo, para que até o Calvário Jesus desistisse da cruz. Satanás usou Pedro com aquele pensamento, não vá para a cruz. E assim, mesmo com todos esses pensamentos, Satanás não conseguiu impedir. Jesus foi para a cruz, resoluto, decidido a salvar o ser humano, e no momento que ele dá a sua vida, Jesus é vitorioso no grande conflito e Satanás está derrotado. Amém. Então, na segunda fase. Amém.